agradecer, primeiramente, o espaço para levar um pouco de esclarecimento para a sociedade de maneira geral. O imposto de renda sempre é um tema que traz bastante dúvidas. A partir de hoje, portanto, pessoas físicas podem fazer as declarações, é isso? Isso, exatamente. Então, já seguindo um dado que consta no site da Receita Federal agora à tarde, já foram entregues em torno de 150 mil declarações no Brasil. Iniciou hoje e vai até o dia 28 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Quais as principais dúvidas aí que as pessoas acabam tendo na hora de fazer a sua declaração? Aquelas que, porventura, precisam fazer pela primeira vez ou que não tem tanta afinidade aí com essa questão do imposto de renda, Marcos? Bom, basicamente é a questão da própria obrigatoriedade. Então, as pessoas, de maneira geral, elas não têm uma ideia de quais são as situações que obrigam a entrega da declaração do imposto de renda. Então, basicamente, o que a gente tem é o rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, que obriga a entrega da declaração. Existem outras situações, mas basicamente é essa. Então, quem ganhou acima disso no ano está obrigado a declarar. Temos aí, se a gente dividir esse 28 por 12, nós temos em torno de R$ 2.370. Então, quem ganhou salário bruto acima disso, durante o ano está obrigado a declarar imposto de renda. Como é que são as maneiras hoje para que as pessoas possam realizar as suas declarações? Bom, assim, a forma tradicional, o preenchimento através do PGD, do Programa Gerador da Declaração, que é fornecido pela Receita Federal, baixa o programa, instala ele no computador e faz a entrega. Tem uma modalidade, eu confesso que eu não usei, em função de segurança, que é declarar online, no próprio site da Receita Federal ou através de smartphone, o tablet. Então, assim, são declarações bem mais simples, em que a Receita Federal ela já disponibiliza algumas informações para quem tem só uma fonte pagadora. Então, só que a gente não fica, não tem digamos assim, acaba não tendo um backup da declaração, acaba não tendo, a declaração é feita direto no site da Receita ou direto na fonte da Receita. E serve, assim, para quem tem uma declaração bem simples mesmo e que quer fazer, a pessoa mesmo quer fazer a sua declaração. Então, basicamente é isso. A forma mais utilizada, na grande maioria dos casos, é através do programa gerador fornecido pela Receita Federal. Para essas pessoas que irão fazer a sua própria declaração, quais os principais cuidados a se tomar, Marcos? Bom, os cuidados basicamente com os dados inseridos na declaração. Então, a Receita Federal ela tem uma fonte de dados muito grande para cruzar hoje. Então, CNPJ, CPF, o rendimento que é lançado ali, o rendimento tributável. Então, a análise inicial por parte da Receita Federal da declaração, ela é feita por uma malha de parâmetros, que eles chamam, e basicamente é um computador que faz isso. Então, às vezes, a diferença de centavos vai fazer com que a declaração fique retida na malha. No caso das despesas, o cuidado é com relação a CNPJ dos prestadores de serviço, o CPF e também, da mesma forma, o valor. Hoje a Receita Federal ela consegue cruzar com facilidade os dados de despesas médicas, odontológicas, planos de saúde. Então, qualquer divergência de valor vai fazer com que a declaração fique retida na malha. Houve alguma mudança aí em relação ao ano passado, o qual o contribuinte terá que se atentar para fazer a declaração desse ano? A mudança de maior impacto pode trazer algum problema na hora da declaração, é que até o ano passado era obrigatório a informação do CPF para o dependente com idade igual ou superior a 14 anos. A partir desse ano, esse limite ele baixou para 12 anos. Então, é obrigatória a informação do CPF do dependente com idade igual ou superior a 12 anos. Então, às vezes o contribuinte deixa para a última hora e aí tem um filho ou um dependente, ou um sobrinho que é dependente, ou um enteado, e ele está com 12 anos, tem despesa médica, tem despesa com educação para informar. Se não tiver CPF, ele não vai conseguir informar o dependente e, por consequência, não vai conseguir informar
as despesas dedutíveis desse crescimento. Ô Marcos, e é importante para que as pessoas se atentem ao prazo, né? Porque a gente sabe que é de costume aí aqui no Brasil para que as pessoas deixem para a última hora para fazer as suas declarações. E como a gente sabe que às vezes há algumas dúvidas e que precisam ser corrigidas, o quanto antes fizer, melhor, né? Exatamente. Então, assim, o quanto antes fizer com os documentos em mãos, né? Às vezes depende de um informe de rendimento, de uma fonte, a um aluguel, alguma coisa do tipo, e não deixar para a última hora. Às vezes é comum, né, na transação de carro, de imóvel, faltou o documento, faltou o CPF do vendedor, faltou o CPF do comprador e vice-versa. Então, já preparar essa documentação o quanto antes, para evitar de deixar para a última hora, porque aí o que acontece? Geralmente ficou para a última hora, entrega para retificar depois. E aí, às vezes a emenda, né, acaba sendo pior do que o soneto, né, como se diz no ditado. Então o prazo de entrega ele se encerra em 28 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Nós temos basicamente 60 dias, né, para a entrega da declaração, mas esse tempo ele passa voando. Então, o quanto antes separar os documentos e o quanto antes entregar e fizer, além do benefício de quem tem imposto de renda a restituir, quanto mais cedo entregar a declaração, mais cedo vem a restituição. Então, geralmente quem deixa para entregar nas últimas semanas recebe a restituição lá em novembro somente. Novembro não, dezembro, desculpa. Marcos, é importante a gente destacar a comunidade também no que pode acarretar caso ele perca o prazo ou declare de forma errônea e, portanto, a sua declaração. Certo. Então, assim, para quem entregou fora do prazo, para quem vai entregar ou por um acidente acaba entregando fora do prazo, a multa ela é de 1% ao mês ou fração de mês calculada sobre o imposto de renda devido, limitada a 20% do imposto devido, sendo a multa mínima de R$ 165,74. Então, por exemplo, o contribuinte estava obrigado a declarar imposto de renda, mas não deu imposto a pagar. Então, a multa mínima vai recolher a multa mínima. Ou o imposto devido, né, vezes 1%, dá menos do que 165, a multa mínima é 165. Um cuidado sempre é que as pessoas confundem imposto a restituir com imposto devido. Então, eu fechei a minha declaração e eu vou ter imposto a restituir. O fato de ter imposto a restituir não quer dizer que não houve imposto devido. Por exemplo, o contribuinte teve uma retenção de imposto na fonte durante o ano de 2016 de R$ 5.000. Ao finalizar a declaração, ele observa que vai ter direito a uma restituição de R$ 1.000. Nesse caso, ele vai receber uma restituição de R$ 1.000, mas houve uma parcela de imposto devido de R$ 4.000. Então, a multa ela é calculada sobre os R$ 4.000. Então, embora o resultado final seja imposto a restituir, houve uma parcela de imposto devido. Então, às vezes, a pessoa acaba confundindo, né, pelo fato de ter imposto a restituir, eu não vou pagar a multa mínima. Não, às vezes a multa ela pode ser mais salgada do que o valor do imposto a restituir. Então, inclusive, já havia um caso nesse sentido, em que o valor do imposto a restituído era menor do que o valor da multa. Mas estava obrigado a entregar a declaração, entregou em atraso, e automaticamente, na hora da entrega, entregou fora do prazo, o próprio sistema ele já lança a notificação, já informa o contribuinte, já sai inclusive o DARF da multa. Então, para que esses possíveis erros não venham a acontecer e até para sanar essas dúvidas, o mais indicado é que a pessoa procure um profissional de contabilidade para estar auxiliando aí na hora de fazer a declaração, né, Marcos? É o que a gente sempre orienta, para que procure um profissional da contabilidade, que é um profissional que está apto, né, que conhece a legislação do imposto de renda, porque existem, né, N situações. Às vezes a declaração ela pode ser muito simples, mas, por exemplo, no meio do ano a pessoa vendeu um imóvel ou vendeu hoje não é tão comum ter ganho de capital na venda de um automóvel, mas no decorrer do ano houve uma situação que gerou
ganho de capital e, consequentemente, esse ganho de capital ele gera imposto de renda, ou não. Em alguns casos, é possível fazer, usufruir de algumas isenções de do ganho de capital. Isso tudo são informações que o profissional da contabilidade, ele lida com isso no dia a dia. Então, ele pode dar um suporte maior e mais adequado para o contribuinte na declaração. Bom, Marcos, agradecemos a sua disponibilidade para estar aí prestando essas informações ao nosso ouvinte, ao contribuinte, e gostaríamos que você deixasse um telefone de contato para aqueles que tiverem aí dúvidas posteriores, que possam estar entrando em contato aí com vocês também no sindicato. Bom, o nosso DDD é 47-3241-0300, que é o telefone do Sindiconte, né? Podem ser encaminhadas algumas dúvidas para a nossa secretária, ela vai encaminhar para o pessoal da diretoria e alguém responde. Eu gostaria até de também deixar o contato, né, do Sindiconte Litoral, que tem a base em Balneário Camboriú, que até, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, mas essa região de Tijucas, ela faz parte do Sindiconte Litoral. Então, ele pode ser contactado através do telefone 47-3367-4530. Marcos, obrigado pelas suas informações, portanto, e assim, né, à medida que a declaração vai sendo feita aí pelos contribuintes, e assim que surgir mais dúvidas, a gente também pode posteriormente entrar em contato para estar esclarecendo aos nossos ouvintes aí, portanto, sobre a complexidade deste processo. Sim, permanecemos à disposição. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço.